Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um MTV Debate. Hoje, voltando àquela velha praxe, nós estamos ao vivo aqui, do 22h30, mais uma vez trazendo temas de suma importância para a sua vida, para a sua existência, para a sua aura pessoal, né? Vamos dar uma olhada no tema de hoje. A confirmação da cidade do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 foi muito comemorada pelo governo e pela população brasileira. Devido à experiência com Jogos Pan-Americanos em 2007, muitos temem pela falta de fiscalização do dinheiro destinado às obras de vilas olímpicas e centros de treinamento, além de problemas sociais e de infraestrutura que o Brasil apresenta. Mas, por outro lado, muitos veem como uma grande oportunidade de visibilidade do Brasil no exterior, além de movimentar o turismo e a economia do país. Mas, afinal, o Brasil tem condições reais de sediar as Olimpíadas? Pois é, né? Nós tivemos uma semana muito atribulada, emocionante, pessoas chorando. Eu mesmo confesso a vocês que chorei também. Não sei porquê. Bom, nós vamos falar agora sobre exatamente essa pergunta, se vale a pena, se não vale a pena, o trauma da Olimpíada não, do Pan-Americano, que foi aquela coisa que hoje em dia virou um mar de dengue, aquelas coisas horrorosas, o que fazer, superfaturamento. Ao mesmo tempo, ou paralelo a isto, nós temos vislumbrando benesses das mais protuberantes da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas, quiçá, de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, né, vamos fazer aqui a nossa apresentação na mesa, sendo aquela coisa campeã, que a gente escolheu esse método campeão, alternado, morou do outro lado, na ponta esquerda, Davi Heck, certo? Especializado em MKT digital, é isso? É em marketing digital, comunicação digital. Marketing digital, também MKT é uma coisa que como é que eu não pude sacar que marketing é MKT? Eu pensei que sigla nova é esta? Acredita que economicamente será muito positivo para o Brasil. Pô, dá o seu alô primeiro, Davi, assim, para a rapaziada. Fala sobre o MKT da rapaziada, do digital, do que é. E por que você acha que realmente vai ser uma coisa positiva economicamente, ou geral para o Brasil? Será que é tudo também, ou economicamente, enfim? Sim. Eu acredito que vai trazer uma visibilidade muito grande para o Brasil. É o centro das atenções nesse duelo Copa e Olimpíadas. Tenho bastante receio, claro, como todas as pessoas, como que os nossos governantes vão atuar, vão se comportar diante desse cenário com tanto volume de investimento, mas vejo como algo bom. E no nosso segmento de comunicação digital, até em vista do projeto que se fala da cidade conectada no Rio de Janeiro, então é uma oportunidade de desenvolver bastante o Brasil e as empresas, a cultura do mundo digital, em redes sociais, etc. Sensacional. André Soares, blogueiro. Você também é blogueiro, você, ao contrário do Davi, você não concorda de que essa empreitada olímpica será uma boa para nós brasileiros? Você acha? Não concordo assim no tocante à seguinte coisa. O PAN já foi um grande trauma para a gente. Né? Todas essas grandes construções estão lá largadas. Teve 9 vezes do faturamento. Né? Isso nas nossas barbas, isso é no nosso dinheirinho sagrado que a gente trabalha, é nosso, né? Então, antes do anúncio, né, das Olimpíadas, o orçamento já estava em 20 bilhões. Depois que passou o anúncio, que anunciou que o Rio ia ganhar, que o Rio vai sediar as Olimpíadas, agora o orçamento já está subindo, 30, já está quase a 90 bilhões. Então, eu não sei onde vai parar isso. A China foi quanto? Você sabe quanto foi 40 a China? 47. Foi um espetáculo a paradinha da China. Foi o maior né? de toda a história. Então, vamos fazer agora. Lara Teixeira, atleta, inclusive você estava lá em Pequim, né, Lara? Boa noite, Lara. O que você acha? Assim, a preocupação, parece-me, que está rolando é exatamente esse negócio desse trauma, da má administração do dinheiro, basicamente. E você que esteve em Pequim, parece-me que eu vi várias reportagens que eles transformaram realmente a cidade, né? Ruas pequenininhas em grandes avenidas e shopping centers, uma cidade de primeiro mundo. Você acha que esse tipo de transformação, com essa quantidade de dinheiro, pode acontecer uma coisa semelhante no Rio de Janeiro? Boa noite. Eu acho sim, não estou esperançosa agora com a Olimpíada aqui, mas eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, com certeza, tanto quando a gente teve o Pan-Americano aqui, a gente viu
o legado que tanto falam para os atletas. A gente tem que sempre olhar para esse lado que, na verdade, não foi bem assim, né? As estruturas não ficaram todas para os atletas, a gente não conseguiu Não ficaram. suprir. Não, o Maria Lenk, por exemplo, lá no Rio, não é usado para os atletas. Aquilo é para dengue, né? Um dengódromo, não é verdade? Que loucura, né? Tinha aquela pista de ciclódromo holandês, 350... O velódromo também, né? que também não é usado. E a gente tem que realmente discutir e debater isso. E os atletas sem patrocínio, loucura. A gente sabe que vai ter muito investimento, mas eu estou esperançosa no fato da gente conseguir uma cultura maior dos esportes olímpicos. Que justamente é isso, ter mais visibilidade, as pessoas conhecerem todos os esportes e a gente ter uma educação através do esporte também. E ter mais grana para o próprio atleta, né? Eu acho que é o mais importante disso tudo. Fídia Ataíde, jornalista. Fídia, você... a gente está falando muito sobre o fator econômico, que é uma coisa que todo mundo deveria... A gente deveria, inclusive, clamar por um meio mais público e da gente poder sentir a transparência, né? Mas a parte da economia, a gente sabendo que o Brasil teve um índice de desenvolvimento humano atualmente que não teve nem um pouco de acordo com esse boom econômico, muito pelo contrário, estamos em 75º lugar e estamos a passos de tartaruga no desenvolvimento humano, sem saúde, sem educação, assim, de uma maneira... vamos dizer assim, quase que brutal, e com essa euforia ao mesmo tempo, e o que seria realmente, além do econômico, será que administrativamente, politicamente, socialmente, seria essa uma atitude também bem bolada, vamos dizer assim? O que tem, assim, o fato de ter Olimpíada, assim, eu tive aqui... num debate parecido quando a gente estava falando de Pan-Americano. Aí agora, passado o Pan... Agora veio o Master. Veio o Master. E assim, o que acontece é que assim, são os mesmos caras. Então assim, é o mesmo governo Lula, é o mesmo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, são os mesmos donos das federações. Também. Exatamente. E esses caras fizeram o Pan à moda deles, né? Com a complacência do governo, que até hoje não foi atrás do que estava errado. Uma melhoria, assim, e assim, trânsito, e eles não mostraram, não deram nenhum indício de que querem fazer alguma coisa diferente, só querem maior. O que tinha que ser diferente? Olhar para a base do esporte, que é uma coisa que a Lara vai concordar comigo. De o que muda um país? Não é fazer uma festa de um ano. Todo mundo bebe, fica feliz, aparece na televisão de um mês. Né? O que muda um país é falar, poxa, tem Olimpíada, vamos botar a quadra de poliesportiva nas escolas. Não tem cultura do empresariado, assim, você vê que tem um monte de atleta sem patrocínio, o pessoal de ginástica olímpica estava ali, um monte de gente dando maior safra de atletas olímpicos. O Diego Hipólito ia parar. Paulo Murray, emenda logo, depois eu faço essa alternância aqui com o Thiago. Vai lá, Paulo. Paulo Murray. Diretor da ONG CIMAP, Silvio de Magalhães Padilha, né? Que leva o nome do avô que presidiu o Comitê Olímpico Brasileiro e foi membro do Comitê Olímpico Internacional. Faz inclusão social através do esporte. Vai lá, Paulo. Eu só ia complementar que o próprio Diego Hipólito, que está hoje em Londres, no Campeonato Mundial, ia parar 2 meses atrás por falta de dinheiro do Flamengo, que não é nem culpa do Flamengo, às vezes, porque o Flamengo, você não tem repasse de verba para o esporte amador. Tem outros problemas. E o Flamengo tem outros problemas muito maiores. O negócio de arrecadação de renda, realmente, o Flamengo ele arrecada muito pouco, né? Tem uma torcida muito pequena, tem uma capacidade ínfima de arrecadação. Mas eu só queria complementar que esse que você tocou é um fator importante. É a mesma turma que vai fazer, que fez o PAN, que vai fazer a mesma patota. A gente não tem política esportiva. Até setembro, somente 10% do orçamento do Ministério do Esporte, que é de 1 bilhão e 400 mil, tinha sido usado. Por falta de estrutura. Eles fizeram um concurso ano passado e passaram 95 pessoas. Essas 95 pessoas ainda não foram chamadas porque eles não têm estrutura nem física para pôr essas pessoas. Consequentemente, eles não têm como controlar os programas de esporte, como o Segundo Tempo, que está sendo investigado pelo TCU, pelo Ministério Público. Quer dizer, esse é o país que se diz um país olímpico. Eu acho que país olímpico é um país onde tem saúde, educação e esporte. Mas já na base. Né? Já com a base, né? Tiago Lobo, você coordenador de esporte para a Juventude e Secretaria do Esporte de São Paulo. O que você acha sobre esse aspecto aí, dessa reincidência, dessa ser a mesma patota, a gente ter visto o que aconteceu
no Pan-Americano e você acha que talvez pelas Olimpíadas terem uma responsabilidade, uma visibilidade maior, isso tende a não acontecer ou não? Bom, eu acho, eu particularmente sou a favor, acho que o Brasil precisa, é importante para o Brasil, a gente não pode também sofrer pelos erros que aconteceram no passado, a gente tem que tocar para frente. Não tenho dúvidas que o dinheiro público tem que ser muito bem gasto, tem que ser muito bem resguardado por todos. Acho que, enfim, as pessoas têm que enxergar para frente, colocar o Brasil como uma Olimpíada é um passo à frente, não só para o esporte, mas como para a cidade como um todo, economia, saúde, educação e pensar na base, que é o mais importante. Eu sei que a Lara falou do esporte olímpico, mas é importante o investimento no esporte como um todo, independente dele olímpico ou não. E o legado que tem que deixar não é só o olímpico, mas esporte também é qualidade de vida. Não só ele é competitivo, como ele é qualidade de vida. Isso é ser um país cultura, olímpico. né? Isso é ser um país olímpico. Só que a gente não tem essa programação. Então, O que a gente vai chegar numa Olimpíada sem atleta? Mas a gente não pode fazer a partir de agora? Então, isso que Eu acho Você, no mínimo, Começar isso são uma estudos, não política. sei o que estão falando, são estudos de universidades alemãs que dizem que para você ter atleta de ponta, no mínimo você precisa de 10 a 12 anos para você tirar um atleta de ponta da base. Quer dizer, isso para chegar no atleta de ponta. Agora, por que não investir, não precisa nem ser os 90 ou 80 bi, por que não investir um pedacinho disso num projeto global no Brasil inteiro, para você educar e botar o esporte na cabeça dessas crianças, e daí você vai começar daqui 4 Olimpíadas, aí nós vamos fazer uma Olimpíada sendo um país olímpico, aí a gente pode falar, nós somos um país, porque fazer um mês de competição, nós somos olímpicos. E daí acaba isso e... O que na realidade que preocupa é essa coisa assim de fazer, né? Como fazer? As pessoas que estão no comando, eles são muito espertos, eles sabem fazer muita coisa, mas o que é necessário eles não fazem. Né? Essa Sim, coisa mas aí qual seria o método? Aí seria uma pergunta para todos vocês. Qual seria um método possível para que nós, enquanto povo, sociedade, pudéssemos ter o mínimo de ingerência, o mínimo de transparência em todo esse processo, tivesse alguma coisa no site na internet, que a gente soubesse a movimentação do dia, ou que a população clamasse por isso. conscientizar. Em vez de comemorar só. O Rio de Janeiro já criou um site. Sim, primeiro ponto, eu acho que em 2010 a população votar corretamente, né? Então, se quem está no governo não tem esse é o que é o mais capacidade difícil. mas tem uma coisa. Vamos combinar, né? Quem difícil entrar vai agora. manter, porque já é uma coisa que já vem seguindo. É um plano. É um compromisso É um assumido. compromisso, Então não adianta exatamente. os caras entrar e falar, poxa, me enganei, aqui não vai ter mais Olimpíada. Isso aí- Isso não vai acontecer. Não, isso jamais. Isso vai tarde acontecer. demais. Agora, o que tem que ser feito é assim, se são os mesmos caras, o mesmo Comitê Olímpico, o mesmo ministro do Esporte, o mesmo partido por trás do ministro da presidente tapioca. e do Ministério do Esporte, o que pode fazer ser diferente do PAN é ter uma vigilância da população desde agora. O estatuto da população, né? Sim, Eu trabalho no poder transparência. público, eu vejo a diferença, a distância que as pessoas têm da política, principalmente o jovem. Então, é importante também que o jovem vá lá e bata na porta do político da sua região, porque também, senão Isso ficam é só os importante. sarnês, né? A gente enxerga a política e os políticos como os sarnês, e não são. Se a gente não se coçar, que é isso que você está falando, de bater na porta e procurar saber e investigar, a gente só vai ficar A reclamando. população tem que se demonstrar um pouco mais de, assim, não só alegria, que nós Assim, somos para muito além do alegres, flash mob, né? além do flash A mob. política real. Da política real. Então é o seguinte, você vai, por favor, vai nos mandando uma parada no site, porque a gente vai parar o break, meditando profundamente se isso vai valer a pena ou não, na verdade. Com licença.